Depois que batemos 4 milhões essa semana de visualizações do nosso vídeo do Olmo caseiro, trouxe ele melhorado para vocês, tá? Vamos supor que é o Olmo 3.0, mas com ingredientes simples, tá? Parrilha, bicarbonato, água sanitária, essas coisas simples que a gente tem em casa, show? Então, não leva nada de extraordinário, você consegue fazer uma receita perfeita como essa aqui, tá? E eu vou te ensinar hoje, então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Para começar a nossa receita, nós vamos usar óleo, tá? Vou usar somente 500 ml de óleo. Como eu estou fazendo meia receita, porque eu não quero fazer uma receita inteira, não vai ficar muito sabão aqui. Vou usar 500 ml de óleo. E vamos usar a mesma quantidade de álcool, tá? Já botei 500 ml de óleo aqui e 500 ml de álcool 70%. Se for etanol, vocês podem usar 350, 400 ml, show? Porque eu sei que o álcool 70 tá difícil de achar. Vou botar aqui 500 ml. Foi. E para tirar o cheiro de ranço, tá? Do óleo, mesmo o óleo sendo novo, gente, fica um cheirinho de ranço sim, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de essência. Como hoje a gente está fazendo a receita de Olmo, vamos usar a essência de Olmo. Aqui, gente, a essência de Olmo. Vou botar só um pouquinho aqui. E vou deixar aqui do ladinho. Botando a essência junto com o óleo e o álcool, sai totalmente o cheiro de ranço, tá? Mesmo quem tem esse problema, fala que fica com cheiro, é só fazer isso que sai totalmente o cheiro. Ó, coloquei aqui 500 ml de cada, mais um pouquinho de essência. Agora eu vou utilizar 200 ml de água em temperatura ambiente, 100 gramas de soda, tá? 100 gramas de soda cáustica. Vamos misturar na hora. Eu sempre gosto de fazer com a soda quente, porque pega ponto mais rápido. Ó, porque ela tá quente, né? Pronto, diluiu já a soda. Vamos colocar aos poucos e misturando. Em vez de subir aquele cheiro de saponificação forte de soda, sobe um cheirinho da essência que você colocou aqui. Agora, gente, não tem mistério algum, é só você misturar até pegar o ponto de vela ou de traço. Como hoje a gente vai fazer na raiz, né, como eu fazia antigamente, vamos fazer o ponto de traço, que eu acho mais fácil para vocês aí. O que é o ponto de traço? O ponto de traço nada mais é do que uma pasta, tá? Uma pasta bem branquinha. Então vamos misturar até virar essa pasta branquinha aqui no nosso recipiente. Enquanto isso, você já coloca para ferver 2 litros de água, tá? Pode ser que a gente use só 1 litro ou pode ser que a gente use os 2. Mas coloca 2 litros para ferver. Gente, já tô aqui 2 minutinhos misturando, tá? Como eu usei pouca soda, né? Ele demora um pouco para começar a pegar essa purificação, mesmo a gente usando a soda quente, tá? Então vocês podem reparar que só que depois de 2 minutos que eu estou misturando aqui, que começou a querer ficar transparente, show? E você vai misturando até virar uma pasta. Como eu sempre falo para vocês, ó, já ficou transparente, começou a descer a cor dele, tá? Uma cor escura, transparente. E depois vai começar a subir novamente a cor dele. Vai ficar um transparente mais claro. Aí vai pegar ponto de vela. Quem quiser fazer no ponto de vela, eu vou mostrar pra vocês aqui quando chegar nesse ponto. Bom, olha aqui, gente. Pra quem iria saber o ponto de vela, até deixei passar um pouquinho, tá? É quando você levanta e fica uma película como se fosse vela derretida. E em cima aqui também fica da mesma forma, uma película bem fininha,
como se fosse uma vela derretida que está começando a secar. Show? Aí você pode seguir com a receita colocando água quente, mas hoje vamos fazer o ponto de traço. Então vou continuar misturando aqui até virar essa massa que eu falei para vocês. Gente, o vídeo ele cortou, tá? Parou de gravar aqui. Chegou no ponto de traço, ficou um ponto de traço bem cremoso, tá branquinho. E eu coloquei 2 litros de água fervendo. Show? E aqui já derreteu tudo por completo. Agora eu vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Os primeiros 2 litros você coloca devagar, tá? Por quê? Para não talhar a sua receita. Primeiro litro. Você vai sentir que ele vai começar a engrossar. Para quem quer saber quanto tempo eu fiquei misturando para chegar no ponto de traço, gente, ponto de traço é como se você estivesse fazendo um doce, tá? Você vai misturando, ele vai engrossando, tá? Por igual a essa receita, ela engrossa por igual. E ele vai pegar o ponto bem branquinho, de uma pasta bem branquinha. Quando chegar nessa pasta, aí sim você coloca água quente, tá? Agora eu já estou colocando água em temperatura ambiente. Ó, mais um litrinho. Como a temperatura dele já baixou, você pode colocar mais água tranquilamente aqui, que não talha mais, tá? A única preocupação é nos primeiros 2 litros, tá? De água em temperatura ambiente. Ó, vou colocar mais água. Vamos para mais 1 litro. Quanto mais água eu vou colocando, ele vai ficando transparente. Por que não ficou transparente antes? Porque eu estava misturando bastante, então estava cheio de ar dentro do sabão, tá? Ó, é só você colocando água que ele vai puxando uma transparência. Se você não quiser receita perolada, você coloca o EDTA. Caso você não ligue para isso, tá? Porque é só estético mesmo, mas não precisa colocar o EDTA. Bernardo, quanto de EDTA eu usaria nessa receita? Nessa receita eu usaria 10 gramas de EDTA, tá? Mas eu não vou usar não, eu quero ele raiz mesmo, como eu falei para vocês. Vamos para mais 1 litro. Ó, ele tá ainda assim ralo, porque ainda tá quente, porque eu usei 2 litros de água fervendo, tá? Mas aqui a gente já vai prosseguir com a receita, antes de colocar mais água. Aqui agora eu vou colocar o bicarbonato, vou colocar água sanitária e vou colocar barilha, show? Essência e corante. Aqui eu tenho, gente, 100 ml de água sanitária, tá? Vou colocar aqui e misturar. A água sanitária ela vai deixar o seu sabão mais potente, tá? Se eu estivesse fazendo a receita inteira, eu usaria 200 ml. Gente, agora que eu tenho 60 gramas de bicarbonato, mais 40 gramas de barilha leve, diluída em 1 litro de água. Vamos colocar na nossa receita. O bicarbonato, ele é um desengordurante, tá? Vai deixar o seu sabão mais potente. Barilha também, tá? Vai potencializar a sua receita. Então, essa receita tá com ingredientes simples, show? E uma receita barata de se fazer. Bernardo, não tem a essência de omo. O que eu faço? Pode colocar um sachê de omo de mercado, tá? Que vai dar um cheiro também muito bom. Agora eu vou colocar o corante aqui. Corante azul eu utilizo, gente, bem pouquinho mesmo, porque esse corante aqui, meu, ele é muito forte. Ó, vamos misturar. Bernardo, que tipo de corante eu posso usar? Gente, vocês podem usar até xadrez se quiser, mas o xadrez você tem que usar bem pouquinho.
Esse aqui eu fico mais despreocupado, por quê? Porque é um corante para sabão, então não tem perigo de manchar, tá? Por mais que fique bem azul. Agora, se você for usar xadrez, corante alimentício e tal, você usa bem pouquinho, tá? O mínimo possível. Ó. Agora, não vou colocar mais água por enquanto, vou deixar ele aqui descansar. Quando ele acabar de descansar, eu volto para mostrar para vocês como ficou e se precisa colocar mais água, tá? Então, até já. Bom, gente, aqui, ó, já descansou a receita. Vou colocar mais água, tá? Mais 1 litro. Bom, gente, como a temperatura já baixou e ele tá bem ralinho ainda, vamos espessar com bicarbonato, tá? Aqui eu tenho 60 gramas de bicarbonato diluído em 500 ml de água. Vou colocar aos poucos misturando. Não sei se vou utilizar tudo, tá? Por isso é pra gente colocar aos poucos. O bicarbonato, ele potencializa, mas aqui ele também vai ajudar a espessar a receita e também a baixar o pH. Lembrando que o bicarbonato, ele vai baixar o pH no máximo até 8. Ele não vai baixar mais do que isso. Mas como a gente usou barrilha leve, acredito que vai ficar num pH bom, tá? Vai ficar num pH 9, 10, já tá ótimo, ó. Já ficou bem grossinho. Só com 60 gramas a mais de bicarbonato que eu coloquei. Agora vamos ver o pH dele, para vocês verem como ficou. Lembrando que essa receita não levou EDTA, tá? Se você quiser usar EDTA, você pode. Aí vai de cada um. Aqui é a fitinha de pH. Vou pegar um pedacinho e vamos ver. Ó. Tá na cor certinha. Ó, ele tá um verde bem escurinho. Então ele tá 10, no máximo 11, tá, gente? Aqui, ó, tá vendo, gente? Tá um 11, tá vendo? 10, 11. Tá um verdinho bem escuro. Então, gente, esse é o pH perfeito já para usar. E vai limpar muito bem. Show? Agora eu vou deixar ele descansar até ele ficar bonito, sair essa espuma por cima. Quando ele ficar assim, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Show? Já eu volto. Bom, gente, depois de mais ou menos 1 horinha, aqui tá o resultado, tá? Lembrando que todas as receitas aqui, elas engrossam, tá? Então, conforme os dias forem passando, ela foi engrossando, vocês podem tranquilamente colocar mais água. Show? Então, espero muito que tenham gostado. Lembrando que tem um curso Sabão Caseiro Lucrativo, que esse mês em especial está com 55% de desconto. Vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. Se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Show? Então vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!